Bom, Joana, é um prazer te ter aqui e já vou direto nas nossas perguntas. Você é uma atleta que sempre se posiciona, que sempre fala muito abertamente sobre tudo que você já passou, todas as suas vivências no esporte também e como inspiração também para outras meninas. E a primeira pergunta é muito relacionada a tudo isso, né, da sua vida, das suas experiências. Quando você olha para trás, você olha a sua trajetória, qual o primeiro sentimento que vem? O que representa para você? Primeiro, obrigada a vocês por esse convite para estar aqui. De modo geral, eu fiz as pazes, assim, eu consegui fechar esse capítulo da minha vida com uma relação muito positiva com a natação, assim, sabe? Essa coisa do silêncio, sabe? Que só a natação me dava e a coisa do desenvolver a melhor versão de mim mesma. Então, a nossa relação, muito pessoal, assim, que eu olho para ela como uma pessoa, realmente ficou muito positiva. Tanto que hoje, assim, como ex-atleta, eu ainda gosto de nadar. E agora eu acho que, assim, olhando para o sistema esportivo brasileiro, né, para o esporte de rendimento, ele foi muito violento comigo, sabe? Assim, ele foi muito desrespeitoso comigo. Apesar de eu ter me doado 100% a ele da melhor maneira possível, muitas vezes sendo mais profissional que eu podia, né, dentro do que o meu contrato pedia. Mas, por outro lado, eles queriam podar o meu direito de me posicionar enquanto cidadã ou de me posicionar contra a gestão da confederação, que é algo extremamente natural e democrático, assim. Então, acho que essa relação não é muito boa. E isso talvez explique um pouco o porquê de eu ter escolhido ficar distante. Hoje eu não moro mais no Brasil, né? Eu não abro mão de estudar o sistema esportivo do Brasil e de auxiliar essa questão de direitos humanos. Mas eu acho que eu me sinto mais seguro estando de longe, sabe? Eu não consigo me ver hoje trabalhando dentro dessas instituições, assim. Me voluntariando, talvez, mas trabalhando junto a elas, isso não é uma coisa muito bem resolvida dentro de mim ainda. A sua fala é muito importante nesse sentido também, porque, querendo ou não, você também teve essa importância na natação brasileira por conta, né, dos feitos, assim. E o seu melhor resultado, né, na natação feminina nos Jogos Olímpicos em Atenas de 2004, né, com o 5º lugar, foi muito importante e é até hoje. E até entrando já nessa parte de competição e tudo mais, qual que você acha que é a principal diferença, assim, do seu momento ali em 2004 para a natação de hoje em dia e como essa nova geração vem, sabe, para esse momento de competição? Cara, eu acho que aquela geração ali de 2004, a gente veio se motivando e se incentivando e se espelhando no que Nayara Ribeiro começou, né? Nayara Ribeiro, que, tipo assim, a baiana que ela foi pro Mundial de Fukuoka, foi a única final do Brasil. O Brasil foi convidado para participar do Pan Pacífico por conta do resultado que Nayara fez no Mundial de Fukuoka. Então, assim, foi uma mulher que foi responsável para que o Brasil passasse a fazer parte dessa competição, assim. Então, eu, como nordestina, né, eu olhava pra Nayara e falava assim, caraca, se Nayara chegou, eu quero chegar também. E aquela equipe feminina de 2004, que até hoje foi a única que teve um resultado melhor do que a masculina, né? A mulherada, assim, a gente se deu a mão, tipo assim, vamos se apoiar, sabe? Tipo, Paula Baracho, que era uma pernambucana, mais velha que eu me espelhei muito, foi tomar café da manhã comigo, foi até o aquecimento comigo, você tá bem, sabe? Então a gente teve esse cuidado. Então isso foi uma coisa natural, esse suporte, né? Essa coisa que a gente fala do acolhimento. Então ali era um momento crucial para ter um investimento maciço na natação feminina, para não ficar somente em mim, que fui finalista, e na Flávia e no 4x200. Mas em todas nós que estivemos lá, as que quase foram para Atenas e as que poderiam chegar em 2008 e por aí vai. Então, não era momento para investir na bola da vez. Vamos investir em Joana porque ela foi quinto. Não era isso, era para investir na natação feminina. Não foi feito, perdemos o time. E agora eu começo a ver com bons olhos, mas ainda um passo muito pequeno, de um movimento que está olhando mais para a natação feminina. Por quê? Porque o feminismo está em voga, estamos falando mais sobre isso. O que vai mudar é a velocidade com que as instituições vão adotar isso ou não. Então eu espero que a natação brasileira enxergue que não tem volta, vai ter que fazer. Outra questão que eu vejo com bons olhos esse momento da natação feminina é a criação do comitê. As meninas se juntaram. Elas se juntaram e chamaram nós, as que vieram antes, para dar suporte e estão tocando, e estão se apoiando. O problema é o sistema. O sistema ele é patriarcal, o sistema é machista, os treinadores são todos homens, dentro da CBDA são todos homens, dentro do Comitê Olímpico Brasileiro a maioria são homens também. Então é isso que a gente precisa ter. A gente precisa ter mulheres
nesses espaços. Não dá pra gente se enxergar tão somente enquanto atletas, sabe? Então, isso são algumas coisas que a gente também precisa quebrar, assim. Quando você falou sobre apoio, sobre equipe, eu lembro até, acho que de uma história que você contou, que vocês fizeram bandeira para uma apoiar a outra, escrever, né? A sua fala reforça ainda mais isso que a gente vem tentando até trazer para quando a gente vai postar até um conteúdo nas redes sociais, tentar ser crítico de alguma forma também, para mostrar, olha, a gente está cobrindo isso aqui também, e como que a gente pode ajudar nesse sentido, sabe? Então é muito importante, assim, você trazer isso. Você falou da bandeira, na verdade foi um lençol da Vila Olímpica. Não tinha bandeira, a gente pegou um lençol da Vila Olímpica, a gente comprou caneta, escreveu tipo Gol Flávia, e aí, escondido dela, obviamente, a gente só falou pra ela, tipo assim, quando falar a sua raia, olha pra gente, assim. A gente tava com aquele Gol Flávia gigantesco. E ela tem esse lençol até hoje. Acho que combina muito com o que a gente traz pro quadro, né? De uma mulher inspirar a outra. E já mudando de assunto, né? Você tinha até falado sobre a lei. E desde que a lei entrou, né, em vigor, mudou o prazo de prescrição por o abuso sexual de crianças, adolescentes e tudo mais. Então, eu queria perguntar, assim, qual é a sua avaliação, sabe, da aplicação dessa medida atualmente? Principalmente porque agora você também tá em outros lugares, ocupando outros espaços, assim, fazendo essa luta ser mais ouvida e mais presente. A primeira coisa mais importante, o objetivo final é que não exista prescrição. Um crime como esse ele não pode prescrever. Obviamente, se uma vítima aos 50 anos de idade resolve denunciar um abuso que ela viveu aos 7, vai ser muito difícil que ela tenha prova física ou até que o abusador ainda esteja vivo. Porém, ela tem que ter esse direito. O Estado tem que dar esse direito para ela. Hoje, sendo muito sincera, apesar de ter uma lei que eu sei que é muito importante, quando alguém chega para mim falando, Joana, eu vou denunciar, a primeira pergunta que eu falo é, calma, você tem rede de apoio? Porque denunciar significa você, talvez, ser violentada por quem vai escutar aquilo ali, de falar, por que só tá falando agora, tem alguma prova, ou fazer pouco caso. Significa, porque geralmente esses abusadores são pessoas muito próximas. Pessoas próximas a você tomarem o lado do abusador e questionarem, e isso dói demais. Só que não é para a pessoa ter uma rede de apoio. Quem tem que oferecer essa rede de apoio é o Estado. E acho que até já entra um pouquinho nessa resposta que você deu, né? Mas em abril você começou a estar mais atuante, foi eleita, né? Acho que a primeira mulher eleita do Conselho de Ética do Comitê Olímpico do Brasil. E eu queria saber, assim, para você contar um pouquinho para, às vezes, quem não tá por dentro disso, o que você tá, assim, de olho em tudo ali, como que funciona o dia a dia, e como que é também estar presente nessa dura realidade, né, desses atletas de forma próxima, principalmente por já ter vivido situações parecidas. É muito importante que os atletas saibam, e muitos deles não sabem. É tipo, muita gente comemorou, a Joana tá no Conselho de Ética, vai mudar tudo. Eu não vou mudar absolutamente nada, eu não mudo o regimento. Eu tô ali porque eu acho importante fazer esse trabalho, mas eu tenho que seguir todo o trâmite, a gente tem que basear as punições e sanções caso tenha havido comprovadamente uma violação baseada no Código de Ética do COB. É um processo extremamente lento. E outra coisa, foi criado em 2018, ele é extremamente recente. E uma terceira coisa, que é a mais grave, nós somos voluntários. E esse trabalho tem que ser um trabalho full-time. O Comitê Olímpico Brasileiro tem que dar um jeito de encontrar um subsídio financeiro para pagar para essas pessoas, garantindo a independência desse conselho para que essas e mais pessoas, porque só 5 pessoas são pouco. É pouco o tanto de denúncia que chega pra gente. Então isso também é uma coisa que o Comitê Olímpico Brasileiro precisa olhar. Então, eu tô nesse lugar, assim, para cumprir essa função que me foi dada, mas é muito importante ter esse olhar crítico também. É entender que não é porque existe e que é muito bom, precisa melhorar. Você é uma atleta, como eu falei no início, né, que se posiciona muito. Como você avalia, né, esse posicionamento, não só, não digo o seu, né, mas dos atletas no geral, e perguntar também se na sua visão é muito diferente, assim, do Brasil para os outros países, como você enxerga tudo isso? Eu não acho muito diferente o Brasil de outros países, não, porque eu olho muito pro movimento olímpico e para a história do movimento olímpico, né? Pierre de Coubertin, quando ele criou os Jogos Olímpicos da Era Moderna, ele falava no movimento apolítico, União das Nações, uma coisa muito bonita, meio que, sabe, tipo, uma coisa utópica, assim. E os discursos deles eram extremamente políticos, fingindo que não eram políticos. Assim. Então, eles, os que estavam em cima podiam ser políticos e os atletas estavam ali meio que de palhaço, somente servindo. Essa lógica, ela não mudou muito. A regra 50, ela ainda fala sobre isso. Né? E aí as pessoas dizem assim, não, mas é manifestação política só na arena de competição, fora o atleta pode. Mas as pessoas não dissociam. Se eu ficasse calada a minha vida inteira dentro da Vila Olímpica, depois da competição, e somente na minha casa eu fizesse um posicionamento político, eu ia tomar porrada do mesmo jeito. E adivinha, foi exatamente o que eu fiz.
Em 2015, eu fiz um vídeo da minha casa, falando sobre política, da minha casa. E aí as pessoas ficaram escandalizadas, porque eu ia pro Pan-Americano. Eu falei, ué, mas eu tô seguindo a regra. A regra não diz que fora pode? Então quer dizer que não pode em momento nenhum. E tem uma outra falsa verdade que se criou, é de que isso afeta a performance. Quem criou isso? Quem é que se beneficia com isso? Mais de 90% da verba que chega pro Comitê Olímpico Brasileiro, que é basicamente o que sustenta as confederações e tal, vem de dinheiro público. O esporte competitivo brasileiro é altamente dependente do Estado. Estado é política pública. Como é que eu vou dissociar isso? Não entra na minha cabeça a gente, enquanto comunidade esportiva, ter permitido a extinção do Ministério dos Esportes. Não faz sentido para mim. Vamos falar do Ministério dos Esportes, vamos falar do Bolsa Atleta, vamos falar do Bolsa Pódio, renovação dos Jogos Escolares. Vamos falar sobre isso? Como é que a gente pode deixar que cortes existissem nesses programas? Vamos falar de segundo tempo? Segundo tempo, o que era isso? Era esporte no contraturno escolar para aluno de rede pública. As pessoas não querem segurança pública, não querem que o esporte transforma. O segundo tempo era exatamente isso. Cortaram. Vamos falar de PELC. O que era o PELC? É o Programa de Esporte e Lazer na Cidade. Política pública é em comunidade ter aula de dança, aula de hidroginástica, aula de basquete, o que a comunidade quisesse. Isso tudo foi minado, acabado. E eu digo isso porque eu trabalhei na gestão pública municipal de 2017 até 2019. Então, eu vi isso ser acabado. A gente tem que, em conjunto, dizer que a gente quer a manutenção do Ministério dos Esportes. Não por nós, pela base, pelo esporte escolar. A gente não pode permitir. E eu vi as pessoas simplesmente silenciando para isso. Isso é absurdo. Isso é um grande absurdo. E são as mesmas pessoas que silenciam para falar de política, mas vão para a imprensa falar de legado esportivo. Porque você só foi atleta de rendimento também pelo seu imenso esforço, mas porque teve subsídio do Estado, e muito. A piscina do Esporte Clube Pinheiros, que eu treinei, é uma piscina Mirta, é de uma marca italiana, é a melhor que tem. Essa piscina foi renovada com lei de incentivo ao esporte. E o Pinheiro só conseguiu essa verba porque justificou que tinha atletas de rendimento ali. Então é um legado para esses sócios riquíssimos do Pinheiros. Então não tem como o Esporte Clube Pinheiros dizer que ele é o mais olímpico do Brasil por mérito próprio. Não, teve grana pública entrando ali. A gente precisa ir nesses lugares fazer as pessoas entenderem que não tem como dissociar esporte e política, no Brasil ainda mais. E agora eu vou passar para uma última pergunta também, que eu acho que, querendo ou não, tem relação com isso. Então, eu queria saber, assim, o que mais te impactou vendo essa realidade, né, que a gente já citou na última pergunta, mas também durante o projeto, assim, enquanto você está pesquisando, qual que foi o que mais te impactou, assim, de número ou de alguma experiência? A minha pesquisa, ela vai só em violência psicológica, física e sexual. Eu não tive contato com nenhuma das pessoas que responderam. As pessoas responderam a um questionário anônimo que não fui eu que criei. É um instrumento validado por uma pesquisadora canadense. Eu traduzi para o português e pedi para ela para inserir a pergunta se essas pessoas tinham tido contrato antes dos 18 anos de idade, se tinham assinado contrato, que é trabalho infantil. Eu tive meu primeiro contrato assinado com 15 anos. É trabalho infantil. E aí eu queria saber se esse grupo de pessoas tinha mais propensão a sofrer tipo de violência, porque eu tinha essa hipótese. Deu. As pessoas que têm contrato assinado mostraram estatisticamente sofrer mais violência psicológica, física e sexual. Então, ao mesmo tempo que a gente no Brasil depende de subsídio, né, de Bolsa Atleta, que é super importante, a gente dá o dinheiro, mas a gente não protege. Então é uma cadeia, a gente precisa pensar. Querendo ou não, os números de violência sexual foi uma coisa que mexeu muito comigo, obviamente. Algumas reuniões com a minha orientadora era tipo, ligava o Zoom, ela, você tá bem? E eu só começava a chorar. Mais de 60% é muita gente. É muita gente. Então a gente pode dizer que é uma coisa normalizada. E outra coisa que deu muito mais alto que qualquer outro país é a violência física, né? Que aí é treinador propositalmente jogar objeto em atleta. É treinador sugerir que atleta use substância proibida, é dopar menor. É treinador pedir para atleta parar de estudar, menor de idade parar de estudar, para focar somente no esporte. Isso é gravíssimo. Na minha formação, eu não tive nenhum ensinamento sobre isso. Medidas preventivas de abuso e assédio, como que deve ser o toque para ensinar o movimento de alguma modalidade esportiva. Se o atleta chegar com alguma denúncia, o que é que eu devo fazer? Isso não tem na formação. É muito sério, é muito sério. Não dá para dizer que a minha pesquisa significa o Brasil, porque foram 1.043 pessoas,
Mas para uma pesquisa científica, 1.043 pessoas é muita coisa. Alguns estatísticos dizem que dificilmente, se eu tivesse mais gente, o resultado daria menor, provavelmente daria até maior. Então, não é uma amostra representativa, mas é significativa. Acabamos a nossa primeira rodada assim, de perguntas, agora eu vou entrar nesse quadro que é o que tem por trás dessa imagem. Então, eu quero que você fique muito à vontade para responder, se você quiser responder em uma frase, um parágrafo, enfim, sabe o que representa para você essa imagem. Eu vou transmitir aqui. Essa foto aí foi na eliminatória do 400 Medley em Atenas, quando eu terminei em terceiro na série, e aí eu já sabia que eu tinha classificado para final, assim. Mas sabe uma coisa engraçada? Não é arrogância, não, mas dentro de mim eu tinha certeza que eu ia passar para aquela final. Eu tinha uma segurança de que eu ia passar ali. Eu lembro de tudo nesse dia. Foi um dia muito especial. Eu acho que esse dia é felicidade para mim. E também é uma fã muito especial. Ela vai contar porque ela trabalha aqui, mas é muito sua fã e queria participar dessa entrevista de alguma forma. Fala, Joana, tudo bom? Aqui é a Sabrina, sou talento do Por Tudo e tô aonde, ó? No Jubes 2022, representando a delegação do Ceará na natação. Eu sou muito tua fã, acompanho o teu trabalho tanto dentro das piscinas quanto fora, na luta pela visibilidade feminina. E eu queria te fazer uma pergunta. Qual foi, na sua opinião, o maior legado que você deixou tanto nas piscinas quanto fora? É isso. Beijo e continua fazendo o que tu faz, porque é muito importante. Boa sorte para ela aí no Jupes. Vixe, que pergunta difícil, né? Se de alguma maneira, dentro da minha carreira ou no meu posicionamento fora, eu fiz com que alguém refletisse e conseguisse trilhar o seu caminho para desenvolver a sua melhor versão, eu acho que esse é o legado, assim, é ter tocado as pessoas de uma maneira que elas olhem para minha história, servir de alguma coisa, de um propósito bom. Eu acho que funcionou. E passando para o penúltimo, né, para o nosso penúltimo quadro, o ping-pong. São só algumas perguntinhas, então responder também curto. E vou começar. Um atleta. Yana Kloskova. Um esporte sem ser a natação. Judô. Um sonho. Doutorado. Uma curiosidade sobre você. Eu não gosto de bebida alcoólica mais. Sua maior conquista até hoje. Meu filho. Seu lugar favorito no mundo. Minha casa com meu filho e meu marido. Sua melhor memória no esporte. 400 Medley no Pan-Americano em 2015. Pessoa mais importante na sua carreira. Minha mãe. É isso. E agora eu vou entrar na nossa última pergunta, né, que é a pergunta final do quadro. Para você, Joana Maranhão, quem é uma mulher que te inspira? Cara, eu diria Ana Moser. Assim, eu acho que Aninha, ela tem, dentro dessa realidade de tipo assim, esporte e política não se mistura, ou que vai atrapalhar a performance, ela mostrou que sou uma grandíssima de uma balela, sabe? É uma mulher extremamente politizada, guerreira, uma das melhores atletas que o Brasil já teve, e hoje ela trabalha com política pública. Tem que ter uma estátua dela. Ela é para ser venerada. Ai, Joana, eu só tenho a agradecer. A gente tá chegando aqui nesse final. Por mim, a gente ficaria muito mais, porque eu acho que tem muita coisa para você contar, assim. A sua história é muito inspiradora, tudo que você passou, como eu já falei aqui antes. Eu tenho muito orgulho de ver mulheres no esporte brilhando e é um prazer também do lado de cá, né? Em nome do Esportudo e o Esportudo W, que é a nossa página só focada em esportes femininos, tá podendo fazer essa entrevista e abrindo espaços para mulheres como você falar aqui dentro e ter essa visibilidade que a gente sabe que é importante cada vez mais, principalmente também com a nova geração. E agradecer por tudo que você faz dentro e fora do esporte. Eu acho que é essencial ter mulheres como Joana em todo o Brasil, em todo o mundo. Então, estou muito honrada de ter finalizado essa entrevista com você e só agradecer mesmo esse espaço e o tempo também. Obrigada, viu, Joana? Feliz. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.